Olá, bom dia. Hoje eu gostaria de agradecer primeiro a Deus por poder estar aqui buscando a presença dEle e por você que está me ouvindo nessa manhã, pela sua vida, que Deus te abençoe, abençoe a sua família. E eu gostaria de dizer para você que eu fiquei muitos dias sem gravar, porque eu queria buscar de mim mesma quais eram as minhas motivações em gravar os vídeos, os áudios, as orações. Se realmente eu estava fazendo isso para o Senhor, ou se eu estava fazendo como muitas pessoas fazem hoje, como uma forma de monetizar o YouTube e ganhar, e ter um retorno financeiro em tudo isso. E só depois de muitos dias buscando a mim mesma, sabendo que se eu assumisse esse trabalho, que é uma coisa que o Senhor realmente pôs no meu coração, que eu estava fazendo isso para Ele, porque as pessoas são preciosas para Ele. Então, quando eu cheguei a essa conclusão, aí eu falei, realmente é hora de retornar. Então, hoje, eu gostaria de meditar com você sobre uma palavra que está em Colossenses 3, no versículo 2, que diz assim, que tudo aquilo que a gente fizer, a gente tem que fazer com todo amor para Deus. Não como se a gente estivesse fazendo para uma outra pessoa, mas para o Senhor. E por que isso de fazer para o Senhor? Porque, afinal de contas, Ele é a pessoa que te amou, que te compreendeu, que te acolheu de uma tal maneira que deu o único filho dele por nós. Então, como retribuir tamanho amor derramado sobre a nossa vida? Como retribuir, por exemplo, o que ele fez por mim, que eu era uma pessoa totalmente oprimida, atormentada, cheia de enfermidades. Gente, como eu era doente. Como eu tive enfermidades gravíssimas. E o Senhor, quando entrou na minha vida, me libertou primeiramente espiritualmente, né, de todos aqueles espíritos malignos que me atormentavam. O Senhor trouxe paz para o meu coração, trouxe paz para a minha mente, me encheu com o Espírito Santo para a glória de Jesus, né? Me capacitou naquilo que era necessário, curou minhas enfermidades. Como eu posso retribuir isso? Se não é falando daquilo que ele me fez, se não é falando desse amor maravilhoso que nunca falha. É disso que eu quero falar para você. O amor de Deus nunca falha. Por isso que quando ele diz assim, olha, tudo que você fizer, o apóstolo Paulo fala, tudo que você fizer, faça por amor, para Deus. Por quê? Nós sabemos que na prática, na nossa vida, o único que sempre está conosco, que não nos julga, que não nos abandona, é o Senhor. Quando nós clamamos a Deus, quando nós tropeçamos, Ele fala, olha, filhinhos, não erreis, mas se você errar, você tem um advogado no céu que está ao lado de Deus Pai, que intercede pela sua vida, que é Jesus Cristo, Senhor. Imagina você ter um advogado que cada vez que você começa um tropeço, um erro, ele chegue para Deus e fala assim, Pai, olha, esse é teu filho, ele é limitado, ele está passando por isso, olha para ele e pensa que eu dei a minha vida por ele. Não olha para essas coisas, opera um milagre, abre a porta fechada, o senhor vai ver que ele vai melhorar. Já pensou você ter uma pessoa que intercede por você assim? Como que nós vamos retribuir isso? Imagina, por exemplo, se eu sou um médico. Quando a pessoa vem consultar um médico, ele vai cheio de dúvidas. Muitas vezes ele vai com medo, ele não está se sentindo bem, porque quem se sente bem não procura médico. Até deveria fazer isso, né? Mas a gente não faz os exames preventivos. Não, a gente vai quando a gente está se sentindo mal. Então, quando um paciente chega para um médico, ele chega muito fragilizado. Então, como que o médico vai tratar esse paciente
como se estivesse fazendo para Deus. Ele vai tratar ele com respeito, ele vai tratar ele com humanidade, ele vai falar com ele com gentileza e, principalmente, ele vai ouvir com atenção. Hoje, as coisas mais difíceis de você encontrar nesse mundo é gentileza, amor e ouvir, sabe? Ouvir com atenção. As pessoas hoje não têm mais tempo. Elas não querem perder tempo ouvindo umas às outras. Estão tão preocupadas consigo mesmas que elas não querem, não quero ouvir nenhum problema. Não, Deus não é assim. Deus está o tempo todo com as mãos estendidas e os ouvidos abertos para atender o nosso clamor. É isso que a palavra dele diz. Por isso, nessa manhã, meu querido, minha querida, que você possa lembrar que esse amor de Deus é um amor que te envolve, que te sustenta, que te fortalece, que te dá graça para que você possa enfrentar tudo e passar por tudo aquilo que você tem que passar. Eu usei o exemplo de um médico, mas poderia ser a caixa do supermercado, onde eu faço minhas comprinhas. É um bairro que tem muitos idosos. Eu sou idosa, mas eles são muito mais idosos do que eu. E tem uma caixa que ela é diferente das outras. Você chega lá, ela está sempre sorrindo, ela dá risada das lutas, dos tropeços, tem uma paciência com os velhinhos, você precisa ver que graça. Então, isso é uma forma de tratar bem, de retribuir a vida que nós temos. Nós não sabemos como o outro está também, não é verdade? Às vezes um sorriso, um aperto de mão, uma escuta, um bom dia muda tudo. Então, que você lembre disso, que você possa dar o seu melhor, sabe? Independente das condições que nós estejamos, das condições que você esteja enfrentando. Você tem um bom coração, lembra disso. Você tem amor dentro de você. Então, o que você fizer, faça com amor. Deus está vendo e está respondendo. E por que ele fala para fazer como se fosse o Senhor e não para os homens? Porque os homens esquecem. Hoje você ajuda, amanhã aquela pessoa que recebeu ajuda nem lembra mais do que você fez. Agora Deus, a palavra do Senhor diz que tem um memorial diante dele. Ele não esquece absolutamente nada do que nós fazemos, pensamos ou sentimos. Todas as nossas ações estão anotadas naquele memorial. Então, quando você faz algo para Deus, Deus retribui. Você lembra da história de Mardoqueu e Esther? Né? Mardoqueu era o tio de Esther. E uma determinada época da vida, ele ouviu uma trama entre dois soldados que queriam matar o rei. E ele foi lá e denunciou aquela armadilha que estava sendo feita e salvou a vida do rei. Passou um tempo. Parecia que, nunca aquilo não ia resultar em nada, porque ele fez o que era certo. Ele não fez para ter retribuição. Ele fez porque era o correto, né? Fez o certo porque era o certo a ser feito. Aí, passado um tempo, Mardoqueu estava passando por uma perseguição enorme, né? Por um político poderoso. O que aconteceu? Deus fez com que o rei perdesse o sono e pediu para que se lessem, né, os autos, os acontecimentos, os feitos dos outros reis, a história do povo. E num determinado momento, ele ouviu falar sobre aquele homem que tinha denunciado aquela trama que tinha sido feita para matá-lo. E naquele momento, ele falou assim, o que foi feito para esse homem? E a retribuição veio no momento em que Deus queria que viesse. Não que a gente deva fazer esperando alguma coisa. Hoje o mundo fala muito que você deve ser honrado, você deve ser reconhecido, você deve ser valorizado.
E as pessoas fazem com essa motivação. Não, essa é a motivação errada. Você deve fazer o certo porque é o certo. Essa é a ética. Você fazer o que é necessário porque é necessário, não por medo, não por retribuição, não por reconhecimento, porque tudo isso é vão. Tudo isso não tem valor, tudo isso passa. Agora, quando você faz o que é certo porque é certo, você se sente bem como pessoa, né? No seu íntimo. Isso é que é importante. Você saber que você fez o melhor que você podia ter feito com as condições que você tinha. Isso é muito bom, porque isso não passa. Quando você faz algo esperando que alguém reconheça e aquela pessoa não reconhece, nossa, é um sentimento de frustração, uma tristeza, né? Uma coisa muito ruim. Agora, quando a gente faz para Deus e faz porque é bom, porque é certo, porque é correto, é outra sensação de vida. E essa é justamente a transformação que o Evangelho traz. Ele te lembra que você deve fazer porque deve ser feito, porque é necessário, não buscando o reconhecimento de ninguém. Jesus, quando veio e morreu, ele sabia que a maioria não ia nem valorizar. Por isso que ele falou: Senhor, Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Eles nem sabiam, estavam matando justamente aquele que veio para ajudar. Muitas vezes nós agimos assim, mas o bom é saber que nós temos um Deus que nos transforma, que nos perdoa, que nos ouve, que nos abraça, que nos conforta, que nos acolhe, que está sempre conosco. Então que nessa manhã eu quero orar com você, para que você se sinta amado, sustentado por um Deus que nunca te abandona e que você possa retribuir esse amor fazendo aquilo que você pode fazer nas condições que você tem, o melhor de você. Lembre que você tem um bom coração, você é capaz de fazer bem, independente daquilo que te cerca, independente das pessoas que estão à sua volta, né? A gente sabe que a gente pode ser melhor, seja uma pessoa melhor. Agora nós vamos orar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora, Pai querido, eu quero colocar a vida de cada um que me ouve, meu Pai querido, nas Tuas mãos. Sabendo, meu Deus amado, que eles são filhos preciosos para Ti. Sabendo que há vidas que precisam desesperadamente de ajuda, de alguém que interceda, de alguém que clame por eles, que busque por eles. É por essas vidas que eu quero pedir nessa manhã, meu Pai. Vidas que às vezes podem estar no hospital, podem estar doentes, podem estar abandonadas, podem ter sido esquecidas no asilo, pode, Senhor, ter sido esquecida dentro de casa, abandonadas pela família, sem amigos. Meu Pai, eu quero colocar essas vidas nas Tuas mãos, porque o Senhor não se esquece de ninguém. O Senhor não recusa ajuda a ninguém, meu Pai. O Teu amor ultrapassa todo o nosso entendimento. Nós não somos capazes de amar como o Senhor ama. Por isso eu suplico pelo Teu amor nessa manhã. Envolve, Senhor, cada um dos Teus pequeninos que ouvirem, meu Pai querido, essa oração. E ajuda, meu Pai, naquilo que é necessário. Pai querido Deus eterno, eu sei que o Senhor é aquele, meu Pai, que está sempre com a mão estendida, pronto para salvar, pronto para socorrer, meu Deus. Então envia socorro para aquele que não tem. Abre, Senhor, as portas, meu Pai querido, que estão fechadas, meu Deus amado, Deus eterno. Senhor, prepara empregos bons para aqueles que estão desempregados. Um emprego, Senhor, que seja digno, meu Pai. Que as pessoas possam trabalhar e receber o suficiente, meu Pai querido, para que elas possam viver com dignidade, meu Deus amado, Deus eterno. Ajuda, meu Pai. Esclarece, Senhor, aquele que tem dúvidas, aquele que está confuso, repreende toda a confusão. Aquele que está sendo enganado, meu Pai, traz a verdade à tona, Pai querido Deus Santo. Manifesta o Teu poder e a Tua glória em cada um, meu Pai, operando o Teu milagre, operando o impossível, Senhor,
sabe, operando aquilo que ninguém pode fazer, mas que só o Senhor é capaz. Senhor, há coisas que para nós realmente são impossíveis, mas para ti não existe impossível. A tua palavra diz que quando o Senhor opera, quem é que pode impedir? Então o Senhor é aquele que derruba muralhas, o Senhor tira impedimentos, o Senhor destrói barreiras, o Senhor desbarata, Senhor, os inimigos que se levantam pelo caminho. O Senhor desfaz a mentira, meu Pai. O Senhor ordena ao mar que ele cesse, um mar de tribulação, de lutas, de perseguição. O Senhor é aquele, meu Pai querido, que faz o melhor para os teus pequeninos, meu Deus, porque esse é o teu desejo. Que nós estejamos contigo por toda a eternidade. Nós queremos estar contigo, meu Pai. Então esforça as mãos dos teus pequeninos, aquele que está sozinho, meu Pai amado. Manifesta o teu amor, a tua ajuda, meu Pai amado. Conforta aquele que perdeu um ente querido, meu Deus. Pai amado, Deus eterno, guarda, Senhor, todo aquele que saiu ou que está saindo para trabalhar, que o Senhor guarde a entrada e a saída e o retorno para casa, porque, Senhor, são tantas notícias de latrocínios, de mortes, de atos horrendos, de estupros, de feminicídios, meu Pai, de assaltos, mas o Senhor é aquele, meu Pai amado, que pode livrar, guardar da bala perdida, do assalto, do homem violento, do homem mau, Senhor, daquele que se propôs a destruir a vida do outro, daquele que se propôs a tirar a vida de alguém, o Senhor pode, meu Pai. Acampa, Senhor, os teus anjos, meu Deus amado, ao nosso redor, meu Pai. Senhor, com uma espada desembainhada de fogo, e repreende, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Todo intento do maligno, todo intento da carne, toda inveja, toda ira, meu Pai. Todo o ódio, toda a violência, todo o dardo inflamado de Satanás, toda a obra diabólica e maligna, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus e ordenamos que saia. Saia, vá para o abismo e não volte, porque o sangue de Cristo tem poder. Senhor, todo o poder foi dado nos céus e na terra ao nome de Jesus. E é no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e te suplicamos nessa manhã, que o Senhor venha e entre com uma providência gloriosa na vida de cada um, segundo a sua necessidade, meu Pai. Liberta dos vícios, liberta das drogas, Senhor. Liberta, Senhor, de tudo aquilo que não é teu, daquilo que promove a morte e afasta a vida, meu Pai. Traz comunhão, traz amor, traz cumplicidade no meio das famílias, dos relacionamentos, meu Pai amado. Fortalece, Senhor, aqueles que estão fracos espiritualmente, levanta aqueles que estão caídos, meu Pai querido santo. Renova, Senhor, as forças daquele que estiver cansado, meu Deus querido santo. Traz fé, Senhor, para aquele que não consegue crer mais, meu Pai. Opera os teus sinais e as tuas maravilhas no dia de hoje, Pai querido Deus Santo, porque nós te pedimos todas essas bênçãos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém e amém, Senhor.